Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 20 de abril de 2022, véspera de feriado aqui no Brasil, agora 9 horas pelo horário oficial de Brasília, em ponto. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Já estará conosco Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. O Jefferson está chegando aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente atualizar o cenário dos fertilizantes, as relações de troca, entender como essa recente valorização dos grãos lá na Bolsa de Chicago impactaram nessas relações, como é que estão os andamentos dos preços dos principais grupos de fertilizantes e, como eu disse, então, já Jefferson Souza estará conosco por aqui no Bom Dia Agronegócio, essa presença ilustre. Temos visita hoje, portanto, hein, senhoras e senhores? E como eu sempre falo, o que eu falo para vocês do Jefferson? O garoto é o colosso dos fertilizantes aqui no Brasil. Você quer saber alguma coisa? O Jefferson tem para te falar. Ele vai falar também quanto tem de fertilizantes no nosso line-up para chegar aqui no Brasil, navios russos chegando com fertilizante ao Brasil. Tudo isso vai passar ali pela análise do Jefferson, que já vai estar conosco. Só antes da gente tratar aqui desse assunto, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a nossa rodada tradicional de preços e você vai mandando de onde você fala, sua cidade, seu estado, mais do que isso, mande a sua pergunta se você quiser para o Jefferson, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, os dois canais de comunicação estão abertos, e Letícia Guimarães nos acompanha na redação do Notícias Agrícolas, colhendo todos esses comentários, ok? Então estamos ali caminhando para já ter essa análise mais detalhada aí sobre o mercado de fertilizantes, certo? Legal. Na sequência, a gente vai também tratar, olha só, a soja que estava operando em campo misto e estava trabalhando com certa tranquilidade, já virou, está subindo forte. Eu vou pedir só pro pessoal da minha equipe dar uma olhadinha assim na nossa página no noticiasagricolas.com.br, é a edição de agora mesmo do Bom Dia Agronegócio, né? Às vezes acho que foi uma falhinha técnica, um bugzinho do YouTube, mas acho que caminhamos bem por aqui. Bom, enfim, vamos começar então a nossa rodada de preços, lembrando sempre que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, hein, senhoras e senhores. E a gente começa com a Bolsa de Chicago, onde todos os grãos sobem. A soja tem alta agora de 0,9% para 17 dólares e 30 cents por bushel na Bolsa de Chicago na manhã dessa quarta-feira, tá? O milho, 8 dólares e 6, sobe 0,5% agora. O trigo, 11 dólares e 2 cents por bushel, uma alta de 0,3%. Derivados da soja, também em campo positivo, hoje liderados pelo farelo, alta de 1,09%, para 464 dólares e 60 cents por tonelada curta. Os futuros do óleo de soja operam com certa estabilidade, 0,04% de queda somente no primeiro contrato, que vale agora 78 cents, mais 17 por libra-peso, tá? Então, derivados de soja, altas fortes para o farelo, que ajudam a puxar o grão, e estabilidade para o óleo de soja, tá? Bolsa de Nova York agora, café subindo 0,2% de alta, 2 dólares e 22 mais 18 por libra-peso. Ontem o mercado caiu, lembrando. O açúcar, que também caiu ontem, volta a subir hoje, 0,2% de alta para 19 cents mais 77 por libra. O algodão, 1 dólar e 40 mais 13 por libra-peso, 1,3% de alta. E o petróleo, hoje também subindo, o que ajuda a puxar todas as commodities, né? O WTI tem alta de 1,6% para valer 103 dólares e 67 cents por barril. Lembrando que ontem os preços despencaram 5%, então hoje me parece ser um dia de recuperação aí para todas as principais commodities. E no Brent a alta é de 1,4% para 108 dólares e 72 cents por barril, tá? Então essas são as movimentações do petróleo nesse momento, tá certo? Então estamos acompanhando. Mais uma movimentação, as demais commodities, né, que não agrícolas. Gás natural subindo 2%, ouro, prata e cobre recuam nesta manhã de quarta-feira. Nós temos baixa de 0,3% para o ouro, de 0,3% de queda também para a prata e 1,2% para o cobre de baixa, ok? Então temos aí essa condição. Estamos acompanhando. Estamos também ajustando o Bom Dia Agronegócio na nossa página
inicial do Notícias Agrícolas, que está passando a nossa edição de ontem, né? Agora já voltamos, já estou lá atualizada, né? E olha só, o Marco Aurélio já traz um comentário bastante interessante, ó. Bom dia, infelizmente a indústria petroquímica brasileira vem sendo destruída desde 2016. O resultado é a dependência externa de fertilizantes que estamos presenciando. Lamentável para o produtor rural. Já vamos tratar disso então com o Jefferson, né? O Jefferson tá chegando aqui já, né? Então, estamos aí também tratando disso, ok? Estamos acompanhando. A você que está nos mandando bom dia aqui no Instagram, né, que está conosco, está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Mande as suas perguntas, mande os seus comentários que a gente quer entender o que você precisa saber, tá certo? Bom, demos uma olhadinha nas bolsas de Chicago, Nova York, vamos ver como é que ficou o fechamento na China, bolsa de Dalian, informações da Agriinvest. Farelo de soja em alta, óleo em queda, milho em alta, tá? Então estamos olhando aí para um mercado chinês que também está se dividindo entre fundamentos, entre demanda, prêmios, preços, né? Porque se a gente olhar para a soja brasileira chegando lá para os chineses, são mais de 18 dólares e 50 centos por bushel, né? E as margens de esmagamento estão complicadas na China, então outras origens estão mais atrativas, como a Argentina e Estados Unidos. Ontem nós trouxemos um novo anúncio de venda pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, falando sobre essa, né, nós trouxemos a notícia falando sobre essas alternativas mais interessantes aí para o produtor, para o comprador chinês, melhor dizendo, e nós temos, portanto, essa condição toda, essa sinalização toda, né? Então, vamos acompanhar. A demanda chinesa, ela está bem no centro das discussões todas agora do mercado, embora a gente veja o mercado começando a olhar mais e novamente para a oferta, porque a safra norte-americana está em pleno desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Então, esses são pontos determinantes para observarmos agora. Comportamento da demanda dos consumidores, como é que eles vão, né, se orientar, como é que eles vão se desenhar a partir de agora. E do lado da oferta, o mercado já sabe que aqui na América do Sul temos uma oferta bastante restrita, bastante ajustada, e de outro lado, a gente tem uma nova safra começando nos Estados Unidos. Ontem, o analista de mercado e consultor de mercado da Roach Ag Marketing lá dos Estados Unidos, o Aaron Edwards, em entrevista ao Alexander Horta no final do dia, no fechamento do mercado, dizia o seguinte: nós temos alguns problemas de clima para o início do plantio norte-americano, nada que seja muito agressivo e que não seja passível de recuperação, porém começamos a safra com o pé esquerdo, tá? Tem essa informação do Aaron e é bastante séria, né? E olha só o que ele disse. Eu vou até trazer aqui detalhadamente a fala do Aaron Edwards, que inclusive destacamos ali no nosso fechamento de mercado, que é o seguinte, ó. Há regiões do Delta, que é a primeira região a plantar lá nos Estados Unidos, é aquela região mais ao sul do Corn Belt, aquele pedacinho ali, né, do finalzinho ali do Corn Belt, próxima do Vale do Mississippi, que está muito úmido, muito molhado, e por isso há uma dificuldade de avançar com o plantio. Para o outro lado, ali nas Dakotas, né, as Dakotas, Minnesota, o oeste do cinturão produtor, o oeste dos Estados Unidos ali, né, regiões que já vinham sofrendo com seca o ano passado, continuam sofrendo com seca e muito frio também. Então isso também compromete ali o início do plantio de forma adequada. Mais do que isso, a parte principal do cinturão, Iowa, Illinois, Indiana, um pedacinho de Ohio, a meiuca ali do Corn Belt, o filé mignon do Corn Belt, senhoras e senhores, também está muito frio nesse momento, né? Algumas temperaturas de solo ali que estão bem baixas, abaixo do ideal para efetivamente começar, né, para começar o nosso plantio por lá. O nosso não, né? O dos americanos. Então tem tudo isso. E olha só, Letícia Guimarães já está colocando na tela para você a entrevista de ontem do Aaron Edwards para trazer esse cenário. Então, atenção, tá? Por quê? Essas preocupações pontuais, elas são pontuais por agora, mas elas podem sim se tornar uma preocupação mais frequente, tão logo esse plantio comece a avançar ou a se atrasar
e a gente veja então essa restrição aí nesse quadro todo para o início da safra 2022-23. Lembrando, tá? O mercado, parece um disco arranhado falando sobre isso, mas vou voltar a dizer, o mercado precisa, tá, de uma safra saudável dos Estados Unidos para começar a recompor a sua relação de oferta e demanda, que está total e completamente desequilibrada, tá? Principalmente na soja, depois da perda de 40 milhões aqui na América do Sul. Então nós temos esse quadro bastante tenso, bastante complicado. Então não pode ter nenhum escorregão na safra americana, mas já começou escorregando, tá? Hoje a gente vai trazer uma matéria detalhada para você sobre clima nos Estados Unidos, um início ali com algumas imagens, né, do começo do plantio, e isso tudo vai intensificar a volatilidade do movimento dos grãos na Bolsa de Chicago e nos mercados internacionais. E claro que isso vai bater aqui para os nossos produtores, né? Vai pesar para a gente, vai chegar aqui para nós e isso vai ter um reflexo imediato na formação dos preços. Por isso essa montanha-russa dos preços tende a continuar. Isso vale para soja, isso vale para milho. Ontem nós trouxemos um material aqui ouvindo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest, e Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, falando sobre esse dilema em que o produtor brasileiro está se encontrando e vai se encontrar mais adiante. Que dilema é esse? Vou vender soja ou vou vender milho? Preciso abrir espaço, preciso garantir minha armazenagem, e ao mesmo tempo eu preciso garantir também que os meus preços ali, as oportunidades que o mercado está me oferecendo, sejam efetivamente aproveitadas, não é? A gente tem essa necessidade. E como é que o produtor vai fazer para tomar essa decisão? E já te adianto, a sua decisão vai impactar diretamente na formação, principalmente dos nossos prêmios. Os prêmios para o milho, nesse momento, estão pressionados aqui no Brasil, e os da soja, embora estejam em patamares elevados, também estão sentindo uma certa pressão. Há uma concorrência com ambos os produtos. E aí o produtor vai vender o quê? Para garantir que ele vai ter espaço, porque não vai ter espaço para tudo, né? Então, como é que ele vai se comportar? Ó, Letícia já colocou na tela para ti essa notícia de ontem, tá? Vanin e Enio Fernandes falando sobre essa decisão que o produtor vai ter que tomar. Leia essa matéria, leia as orientações que estão ali colocadas pelos dois grandes especialistas de mercado, tá? Ouvidos pelo Notícias Agrícolas, para que você possa fazer o seu planejamento comercial. Lá no @jornalista da soja, que é um outro perfil que a gente tem aqui, né? É um bracinho das redes sociais do Notícias Agrícolas para soja, para milho, para grãos, efetivamente. Eu tô sempre por ali. A gente tem falado muito sobre essa questão da comercialização consciente e tudo mais, e por ali as pessoas, vou até deixar esse perfil aqui para vocês seguirem, que é mais uma fonte de informação, né? O objetivo, qual é? É o que vocês busquem mais capacitação para fazer esse planejamento comercial. Tenham ao lado de vocês profissionais de confiança, mas busquem também educação financeira, que vai te ajudar a entender o mercado de derivativos, o mercado de opções, o hedge, o barter e qual é a melhor ferramenta, o melhor mecanismo para que você possa ter essa sinalização toda para a sua gestão, né? Para o teu comércio, da tua produção. E a gente vem recebendo ali, eu tenho recebido muitas perguntas ali no @jornalista da soja sobre cursos de formação, de comercialização, de trader e tudo mais. Então, se você quiser saber mais também, manda um direct para mim ali no @jornalista da soja e eu vou te indicar alguns cursos, alguns que eu já fiz, outros que eu conheço, profissionais que trabalham com essa proximidade com notícias agrícolas há muitos anos e que podem te ajudar muito em todo esse caminho, tá bem? Bom, vamos ver o seguinte, Jefferson Souza já está conosco na nossa transmissão no Bom Dia Agronegócio? Não está, já vou chamar ele por aqui. Vamos chamar ele por aqui. Então, vamos falar de fertilizantes hoje, né? Enfim, eu queria muito dividir nesse comecinho de dia, portanto, nesse comecinho de Bom Dia Agro, essas informações com vocês sobre essa matéria, tá? Então, nós temos esse dilema, nós temos um ponto importante. O programa de exportação da soja do Brasil esse ano pode terminar um pouquinho antes do que o tradicionalmente acontece.
Mais do que isso, o programa de milho nas nossas exportações também pode começar um pouquinho mais cedo esse ano, porque devemos ter uma safrinha bem melhor do que a do ano passado. As nossas exportações de milho já estão melhores do que as do ano passado e tudo isso está ali na conta, portanto, tá certo? Bom, Jefferson Souza está conosco já aqui no Bom Dia Agronegócio para atualizarmos o cenário dos fertilizantes, trazer informações para você e principalmente informação que vai te ajudar a tomar decisão. Jefferson já está conosco? Bom dia. Estou sim. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem contigo, meu amigo? Seja bem-vindo ao Bom Dia Tudo Agronegócio. bem. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês hoje novamente. Obrigada. Jefferson, tivemos aí né, desde a última vez que nos falamos ao vivo, tivemos aí uma continuidade, um agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas algumas notícias importantes chegando nesse mesmo intervalo de que navios russos com fertilizante estão chegando ao Brasil. Como é que você está recebendo essas informações e olhando principalmente para isso, e principalmente para essa questão logística versus a continuidade do conflito, para essa crise dos insumos que a gente já vem noticiando há tanto tempo? Então, o que nós estamos vendo, Carla? Continuou o fluxo de navios. Isso é importante. Isso é importante. A gente teve um relato que o último navio deixou o porto de São Petersburgo no dia 4 de abril. Então, está tendo esse fluxo. O primeiro momento, nós pensávamos que realmente o fluxo iria paralisar, mas não. Aconteceu que continuou. Inclusive, se nós pegarmos aí o nosso line-up, tem uma porção de cloreto de potássio nomeado por um fornecedor russo. Isso é importante. Significa que, de alguma maneira, o mercado encontrou de negociar com eles e as coisas estão andando pelo momento. Mas, como você falou, a guerra ela ainda não acabou. O mercado do lado do leste da Europa continua muito sensível. A Rússia pode sofrer novas sanções e que impactem diretamente nesse fluxo de mercadorias que continua, por enquanto. Por enquanto, isso é importante. Agora, do lado da Bielorrússia, vizinha da Rússia, nós não estamos vendo mais nomeações. O último barco deixou o país, no caso a Lituânia, né, o porto de Klaipėda, no dia 1º de fevereiro. Depois disso, nós não vimos mais movimentações da Bielorrússia. Por quê? Devido às sanções lá do passado. Por enquanto, da Rússia está continuando. Isso é um ponto positivo, né, Carla? Porque tinha muita preocupação do mercado ficar desabastecido desses dois grandes fornecedores de cloreto de potássio. Mas, pelo que nós estamos vendo, as coisas estão andando e novas compras estão acontecendo do lado da Rússia, que é um ponto importante também. Isso ajuda a trazer certa amenização para uma alta forte dos preços, Jefferson, ou não? A gente ainda vê os preços muito elevados, sem possibilidade de qualquer ajuste, incluindo nessa pergunta também os efeitos do câmbio, o dólar se desvalorizando frente ao real. Como é que está a formação dos preços dos fertilizantes nesse momento? Olha, o preço em dólar do fertilizante pegando fósforo e potássio não mudou muito. Nós estamos nas máximas históricas. $1.300 um MAP, custo de frete Brasil, na faixa, e 1.200 um cloreto de potássio, os dois nas máximas. No lado do nitrogenado, nós vimos uma queda. A ureia caiu bem aí nessas 2, 3 semanas que nós estamos observando. Ela teve uma queda importante. Hoje, as negociações que nós estamos acompanhando, ou melhor dizendo, as indicações, elas estão perto de $860. A ureia chegou a $1.000 custo de frete, praticamente. Então, você percebe que ela não aguentou aquele patamar lá elevado, né? Por que isso? Pela demanda fraca. Pela demanda fraca. Todo mundo está de olho agora no tão esperado leilão indiano, que mais cedo ou mais tarde ele deve vir. E aí a demanda volta novamente, nós vamos discutir os volumes de oferta, quanto que a Índia irá comprar, qual o preço e etc. Aí do lado do fertilizante em real, claro, isso, essa queda do câmbio acaba contribuindo, né? Hoje nós estamos olhando o câmbio na faixa de 4,60, 4,65, acaba contribuindo para o produtor. Mas o preço em dólar, Carla, em si, no caso de fósforo e potássio, eu acho que tem até mesmo alguns espaços aí, pensando no curto prazo, até mesmo médio prazo, para reajustes, porque a tensão ainda permanece muito presente, nós não podemos esquecer, a guerra não acabou ainda. E quando essa demanda voltar, espera-se que ela volte, uma demanda asiática, alguma coisa aqui no Brasil que ainda tem para soja, os preços podem sofrer reajustes novamente. Então, eu, na minha opinião, para fósforo e potássio, as cotações ainda não encontraram um teto, elas não encontraram uma máxima pelo momento. Tá. Jefferson,
Isso mexeu com as relações de troca aí nos últimos dias, nas últimas semanas? Todo início de semana, né, Jefferson, você faz uma atualização sobre as relações de troca para o produtor brasileiro. Como é que elas estão diante desse cenário que você está detalhando para a gente? Pelo fato da soja ter valorizado um pouco, vamos pegar março 23, ela se valorizou em dólar, vamos pegar sempre em dólar. Sempre olha o fertilizante em dólar e também a soja em dólar. Se nós pegarmos a relação de troca do cloreto de potássio, ela estava 41 sacas, está agora 38 sacas, não pelo cloreto, pela soja. A gente sempre falava, né, Carla, um mês atrás, uma das esperanças para a relação de troca cair, no caso da soja 23, seria essa valorização da soja. Porque na última conversa que nós tivemos, lá no início desse mês de abril, tinha recém saído o relatório do USDA com uma super área de soja nos Estados Unidos, isso tinha derrubado as cotações da soja. Aí, naquele momento, a relação de troca realmente rompeu a marca de 41 sacas, no caso do cloreto de potássio. O mercado foi digerindo o fato e agora nós estamos com uma relação de 38 sacas. Carla, muito aquém do que estava no passado, muito aquém. É uma relação que no ano passado estava na casa de 14,5, 15 sacas, agora está perto de 40 sacas. É um aumento muito considerável. Isso significa queda no poder de compra do produtor. O que nós estamos observando, conversando diariamente? Que nós vamos ter uma redução na adubação. Isso é quase um fato para a soja. E muitas questões são levantadas, eu sempre digo. Essa redução na adubação vai impactar ou não a produtividade? É uma pergunta ainda. Inclusive, nós estamos sempre discutindo com o pessoal da porteira para dentro, para ver se realmente nós podemos ter um impacto no potencial da soja 22, 23 aqui para o Brasil. É uma pergunta aberta ainda. Mas que os produtores irão reduzir, eles irão. É quase uma máxima já pelo que eu acompanho aí. E ontem, Jefferson, eu participei de um webinar da plataforma Agrobid, onde a gente estava discutindo crédito. Né? E há uma dificuldade de não só a preocupação com os recursos para a safra 22-23, o plano agrícola e pecuário 2023, mas também uma parte dos recursos que está travada agora, né? Por falta nesse momento sim, da falta de recursos para suplementar esse crédito todo. Então, há uma incerteza não só pela falta de insumos, mas pelos recursos que serão disponibilizados para o setor, a que taxas de juros, o que faz com que os investimentos do produtor brasileiro fiquem bastante incertos nesse momento e, portanto, essa pergunta fica ainda mais aberta e vai pesar diretamente para o setor de fertilizantes, né? Sem dúvida, né? O preço está muito elevado. A gente vê ainda que tem produtor para comprar fertilizante no Brasil para soja, tem um mercado para rodar ainda, tem no Mato Grosso, tem no Paraná, Rio Grande do Sul. Então, tem ainda um mercado para se trabalhar pensando nas demandas da soja 22 e 23. É ainda complicado, Carla, porque mesmo que o produtor brasileiro tenha passado por uma dificuldade, que nós, pelo menos agora, nesse curto prazo, a Rússia voltou, está voltando aos poucos, claro, é menor, porque não é toda empresa que vai fazer negócio com a Rússia, isso é um fato. Só que algumas empresas estão conseguindo ainda. Se esse movimento continuará ou não, é uma outra questão, porque aí não depende do Jefferson, não depende da Carla. É uma questão governamental. Não vai além, vai além da decisão do produtor ou do consumidor brasileiro. Pelo momento, está sendo possível. Então, aquela incerteza, será que vai faltar insumo? Será que não vai? Já passou? Eu acho que ainda não. Nós temos que acompanhar de perto. Claro que nesse primeiro momento traz um alívio, Carlos, traz um alívio. Nós estamos vendo os estoques de fertilizantes em Paranaguá nas máximas, não tem mais onde colocar fertilizante. Isso também gera um problema, porque o tempo de espera de um navio, um tempo médio, está de 35 dias em Paranaguá. Então, isso está se discutindo muito no mercado, esse tempo de espera, por uma combinação de fatores. Nós estamos com os estoques lá em cima, não tem muito espaço para você manejar o fertilizante. Nós tivemos um mês de março chuvoso em Paranaguá, o que também contribui para um atraso do descarregamento de fertilizantes. Então, essa é uma pauta bastante importante nesse momento, que envolve a logística brasileira, que vai além de uma questão lá da Rússia, por exemplo. Certo? Nós estamos acompanhando muito de perto essa entrada de fertilizantes no Brasil, não só de cloreto, mas de MAP, de ureia e etc. Porque, claro, no primeiro trimestre, Carla, nós não tivemos impactos consideráveis. Agora, eu sempre chamo atenção para a consolidação do segundo trimestre. Esse, sim, vai dar um retrato muito apurado do que é uma ausência parcial da Rússia e uma ausência da Bielorrússia. Isso nós vamos ter que acompanhar bem de perto para vermos esses números. Será que esse estoque que hoje está lá
realmente bastante elevado em Paranaguá vai ser o suficiente? Então, tudo isso traz muitas questões ainda para o Brasil. Nós não resolvemos 100% esse problema do fertilizantes. Até por isso que o preço acaba se sustentando. Mesmo com uma demanda enfraquecida, você não vê uma queda substancial. Às vezes cai $10 em uma empresa ou na outra de fósforo e potássio. Você não vê isso. Porque realmente as tensões ainda permanecem. É esse o fato. Agora, Jefferson, desse fertilizante todo que está no Porto de Paranaguá, que está chegando, esses estoques elevados, ele já está totalmente comercializado, já está destinado, aí já tem destino certo? E número 2, como é que está a sua expectativa para esse segundo trimestre, que é de fato um período que você tem realmente já um tempo chamado a atenção para ele, né, trazido esse ponto de alerta para a gente entender o retrato mais fiel das consequências da guerra? Qual a sua expectativa para esse segundo trimestre e como é que a gente pode esperar o destino desses estoques de fertilizantes que nós temos agora? Olha, pensando no que o produtor de soja já comprou, eu diria que tem um pouco para ser comercializado ainda, né? Até pelo mercado, do jeito que está andando. Nós tivemos as 2, 3 semanas uma queda bastante nas negociações. Então, eu acredito que tem um pouco de coisa ainda que está aqui em estoque que não foi vendida. Aí, a segunda pergunta, o que eu espero para esse segundo trimestre, vou separar em 2 partes. Primeiro, para nitrogênio, eu acho que pode ter até uma queda no curto prazo, eu acredito. Porque o mercado realmente está bem parado, as negociações estão paradas. Nós vamos ter que olhar os números da Índia, né, desse leilão indiano, que o mercado está tão apreensivo para acompanhar. Porque hoje, Carla, a margem, tirando a Europa, vamos pegar Estados Unidos, eu sempre gosto de olhar a margem da indústria de ureia. É uma margem muito boa, é uma margem muito positiva. Então, significa que nós temos produto no mercado, nós temos produto nitrogenado, certo? Então, isso traz também o sentimento que o preço pode balizar um pouco, né, dada essa combinação de oferta e demanda. Agora, para fósforo e potássio, as coisas não estão muito fáceis. Por quê? Vamos olhar o fósforo. Quem que é o grande exportador? Né? Nós temos a China como grande exportadora. Ela está parada desde outubro. Saiu alguma coisinha ou outra há 2 semanas atrás, mas são lotes muito pequenos ainda. Sem contar a crise que a China passa logística. Eu estava olhando uma imagem agora do porto, algo incrível, né? E isso pode trazer um problema, certo? Isso pode trazer um problema, encarecimento e tudo mais. Do lado chinês, está muito difícil de nós vermos uma retomada mais ávida das exportações, porque eles estão realmente parados desde outubro. E aí isso implica no quê? Nos compradores asiáticos, por exemplo, de fosfatados. Isso acaba pressionando em outros locais. Isso é um fato que nós estamos vendo. Por isso que para fertilizante fosfatado, o cenário também é complicado. E do lado do potássio não precisa nem falar, porque a Bielorrússia está ausente, realmente, e a Rússia está nessa incerteza. A qualquer momento nós podemos ver novas decisões e essas decisões impactarem em negociações futuras envolvendo cloreto de potássio. E o que nós temos no Brasil hoje não é o suficiente. Nós precisamos ver a continuidade desse fluxo da Rússia e nós também precisamos ver como que o Canadá vai se comportar nesses 3 próximos meses, porque no primeiro trimestre ele aumentou significativamente a participação no mercado brasileiro. E no segundo trimestre, será que ele vai continuar com esse movimento ou não? Era essa a pergunta que eu tinha para ti na sequência. Como é que a gente está diversificando o nosso portfólio de origens ali de fertilizante, Jefferson? A gente está fazendo isso efetivamente? A gente está buscando outras origens? Sim, sim. Nós tivemos um aumento do Canadá, sobretudo. Na minha opinião, ele foi o mais substancial. Nós tivemos um aumento do Canadá. Pelo que eu estou acompanhando, nós tivemos uma queda na Bielorrússia, óbvio, porque não está saindo desde fevereiro. Nós tivemos quase a mesma coisa em relação à Rússia, para o primeiro quadrimestre. Eu estou pegando o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, consolidado, mais o que está em line-up, certo? Pelo que eu acompanhei, eu até divulguei alguns dados, nós tivemos um aumento de quase 39% para o Canadá, isso dado da semana passada, 39%. Então, é bem representativo. Agora, quando eu olho a Bielorrússia, eu vi uma queda e eu vi também uma queda para a Alemanha, que poderia ser aí uma outra alternativa, mas ela caiu nas importações de fertilizantes em relação ao Brasil, né? E aí outras fontes também, a gente está vendo uma movimentação do Chile, alguma coisa. Então, o Brasil está tentando diversificar esse portfólio de cloreto de potássio. Carla, é uma missão difícil, a gente sempre falou sobre isso, porque tem uma questão envolvendo a produção, será que é possível, será que é não possível, será que as empresas, no caso no Canadá, irão continuar com esse fluxo? É complicado de se dizer, porque lá atrás, vamos pensar no mês de fevereiro, o anúncio era de 1 milhão de toneladas a mais.
Era esse o número que nós tínhamos aí. Então, é meio difícil de dizer que o Canadá vai continuar ou vai suprir, né, essa demanda de Bielorrússia e Rússia. Nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que olhar bem de perto esses números. Jefferson, como é que o produtor brasileiro está se comportando diante disso tudo? O Cleomar Machado diz o seguinte, ó, os preços não mudaram e o dólar está só baixando. O que fazer? Os produtores mudaram sua estratégia esse ano, nesse início de ano. Eles estão garantindo suas ofertas mais cedo de fertilizantes. Como é que eles estão se comportando diante desse comportamento, das relações de troca, dessas incertezas sobre os volumes de oferta? Como é que eles estão se planejando, Jefferson? Olha, eles estão atrasados, né, cara? O produtor para soja ele está atrasado. A gente está vendo isso. Agora, um detalhe importante: eu recebi na semana passada, muitas perguntas em relação ao milho safrinha 23. Estamos vendo uma movimentação por parte dos produtores nas cotações para o milho safrinha 23, que também traz preocupações. Então, tanto para a soja como para o milho. Só que a relação de troca, cara, para o milho 23 está muito elevada. Muito elevada. Não está num ponto ainda de fazer realmente negócio, no caso de ureia e etc. Está muito acima das expectativas, né? Estamos falando de 80 sacas, mais ou menos, pensando em um milho 23, né, para o Mato Grosso. É uma relação de troca muito acima do que o produtor está acostumado, né? Então, vamos acompanhar como que isso vai andar. E aí, claro, respondendo a questão da soja, como a relação ela começa já muito elevada, o produtor acabou atrasando os negócios, né? Ele está atrasado. Então, tem um volume ainda para rodar e provavelmente nós vamos ver produtores comprando mais atrasados. E aí é um risco também, né, cara? Eu sempre digo, o produtor que deixar para a última hora, ele pode correr aí um risco do lado logístico nas entregas e também um problema de preço, porque não está descartada mais altas ainda. Não está descartado isso. Então, ele tem dois problemas para fazer aí, para trabalhar, né? E garantir uma boa safra. Garantir uma boa safra. Eu te pergunto isso e eu acho que dessa forma a gente já consegue também responder o Rodolfo Bonfim, que diz o seguinte, Jeff. Olá, bom dia. Pensando no produtor que ainda não se posicionou no mercado com relação a fertilizantes, ele deve esperar uma baixa ou não será possível ver isso nessa safra? Obrigado. De fato, né, Jefferson? Você acabou de falar, mais altas não são descartadas. Não são descartados, porque não está resolvido, as coisas não foram resolvidas ainda. Nós não podemos pensar agora daqui para frente, não tem como realmente, etc. Não, não foi resolvido isso. Nós começamos o ano, Carla, já com um problema, sem guerra. Mesmo sem a guerra, o cenário não era um cenário favorável para fertilizantes. Até por essas complicações envolvendo Bielorrússia, a China também. A guerra ela foi a eclosão do problema. No dia 24 de fevereiro, quando as tropas russas entraram no território ucraniano, nós tivemos a eclosão, um estopim, ali sim. Ali uma crise maior foi implantada. Mas antes disso, nós já estávamos trabalhando com um cenário apertado. Então, daqui para frente, nós não descartamos mais altas nos preços, nós não descartamos. Sobretudo fósforo e potássio, sobretudo fósforo e potássio. Então, o produtor ele tem que ficar preocupado com duas coisas, na logística dele, das entregas e tudo mais, para não correr um risco de atrasar uma soja e também com o preço. Ele tem que ficar atento com esses dois pontos. Eu queria muito falar para você que nós temos uma grande chance de ver queda de preço daqui para frente, mas isso realmente, dado o cenário, dado o que nós temos nas nossas mãos hoje, é muito difícil de dizer. Porque está incerto. Até porque, assim, a gente vem falando sobre isso, né, Jefferson? Quase toda entrevista. E eu me lembro, no dia do início da guerra, que você deixou bem claro. Falou, Carla, o mercado ainda não estava precificando a guerra, né? E por isso a gente tem essa alta tão considerável nos preços. O Wesley te pergunta assim, ó, dólar em baixa, fertilizantes ainda altíssimos, o que está acontecendo? É exatamente o que a gente vem falando, né, Jefferson? A baixa do dólar ela é insuficiente para compensar a alta dos preços em dólar dos fertilizantes lá fora, não é isso? O que acontece? Agora, como nós estamos vendo uma estabilidade no preço do fertilizante nas duas, 3 semanas, se o dólar continuar nesse nível que está, o produtor pode ver, ou cair, vamos supor, o produtor pode ver algum reflexo na prática. Ele deve ver isso. Então, esse ponto cambial também tem. Só que aí tem que analisar o seguinte, tem que ver a troca dele também, né? Porque da mesma forma que ele vai pagar mais barato pelo fertilizante, ele também vai ter um deságio na soja dele. Então, tem que ver esse ponto da relação de troca, que para mim é a coisa mais importante que tem, né, cara? Eu acho que isso é o verdadeiro. Porque, assim, nós temos uma falsa impressão, às vezes, que, estou pagando mais barato no fertilizante, mas a tua rentabilidade final, como que fica?
Então, na minha opinião, o ponto mais importante para o produtor tomar a decisão dele é a relação de troca. É o quanto eu preciso vender de soja, quanto eu preciso de vender de milho para comprar o meu fertilizante. Esse é o ponto mais importante, na minha opinião. Então, o produtor tem que olhar esses dois lados. Eu sempre enfatizo. Olhar o preço nominal da soja, olhar o preço nominal do fertilizante, não te diz nada. Você tem que olhar realmente o quanto que você precisa vender para pagar suas contas e o que sobra no final. Isso que te dá uma segurança financeira muito maior. E, na minha opinião, é isso que o produtor busca, cada vez mais. Ele tem que olhar a fazenda dele como uma empresa que gera lucro a longo prazo. Então, para isso, realmente, ele precisa fazer essas contas. Ele tem que analisar a sua relação de troca. Todo domingo eu coloco no Twitter alguma coisa do tipo, olha, estou terminando os trabalhos, sempre estou analisando. E para mim, isso realmente é a bússola do produtor. Ele tem que olhar sempre. Ele tem que olhar a direção pela troca dele. Bom, sorte a nossa que você está aqui com a gente, né, Jefferson? Sorte a nossa que você pode trazer essas informações para o produtor. Ontem, quando a gente foi ali muito questionado sobre a questão do crédito, eu falei, nesse momento, além de todos os insumos que o produtor já sabe que ele tem que usar, o conhecimento, a informação vai ser o primeiro deles, né? Como é que as coisas estão caminhando, como é que as coisas impactam o dia a dia dele, a gestão que ele planejou, essa questão do Plano Safra 2022-2023 vai ser determinante para ele entender como gerenciar os investimentos dele, que terão que ser otimizados, e passa muito pelos fertilizantes, tudo isso. Então, mais uma vez, meu amigo, te agradeço por estar aqui com a nossa audiência, que é uma audiência qualificada, né, Jefferson, que quer saber mais, que precisa entender mais e que está sempre buscando também as informações da Agrinvest. Então, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer passar essas informações, interagir, isso é muito importante para nós também. Muito obrigado pela oportunidade sempre e contem comigo. Você conosco, Jefferson. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Jefferson Souza, senhoras e senhores, eu avisei, hein? Eu avisei. Lá vem o Jefferson cheio de informações e principalmente cheio de orientações. Isso que é o mais importante. E o Jefferson foi muito contundente no final da sua entrevista. Olhe para a sua relação de troca. Olhar para o preço nominal da soja e para o preço nominal do fertilizante não vai te falar nada. Olhe para a sua relação de troca, tá? Então, o Jefferson, já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra, se você chegou agora nessa live. Se você está no YouTube e quer acompanhar a entrevista, é só voltar um pouquinho o nosso Bom Dia Agro, e todo o Bom Dia Agro vai ficar disponível na íntegra também já no Instagram. Então, deixa aí o seu navegador aberto, que já essa entrevista no Notícias Agrícolas, claro, que essa entrevista vai estar disponível para você, tá certo? Eu vou fazer ali umas linhas embaixo para te trazer isso. Eu vou pedir uns gráficos para o Jefferson para a gente mostrar também como é que estão as relações de troca, como é que elas avançaram nesses últimos dias, enfim, tudo para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. E olha só o comentário da Bia Quirino. Trabalho com fertilizantes e sempre a pergunta do produtor se compra agora ou espera. O que nos diz? Perdão, gente, ainda tô sendo aí castigada pela gripe, né? Bia, o Jefferson falou sobre isso, né? E o que ele falou, o produtor precisa entender a sua rentabilidade, precisa entender a sua relação de troca, o preço que ele quer garantir e o preço que ele já tem para a safra 22-23. Mas mais do que isso, o Jefferson também deixou claro que o produtor para a soja 22-23 está atrasado nas suas compras de fertilizantes, tá? Ele falou bastante sobre isso. Vou te pedir a gentileza de voltar um tiquinho depois dessa live para acompanhar. Ou, Bia, depois me chama lá no @jornalista da soja e a gente te manda o link, tá bem? Se vocês quiserem, inclusive, me mandem um direct lá no Jornalista da Soja, eu mando o link para vocês da entrevista do Jefferson, tão logo ela esteja no ar, ok? Nierley Teófilo Matheus da Cruz, até 2019, o herbicida variava entre 30 e 50 reais o litro. Hoje em dia não sai por menos de 130. Qual a previsão para baixar o preço? Assim como nos fertilizantes, Nierley, a gente não tem uma projeção aí de baixa muito agressiva dos preços dos defensivos. Por quê? Porque nós temos um dólar ainda, apesar de certa desvalorização frente ao real, um dólar ainda alto. Nós temos também uma dificuldade de oferta. Eu imagino que você esteja falando do glifosato, né? Nós temos uma dificuldade de oferta para este produto também. Então, há uma série de fatores que impede que o produto passe por um reajuste de preço para baixo,
né? Porque há um cenário de fundamentos. Como os fundamentos exercem influência sobre a formação dos preços da soja, do milho, do café, do boi, para os fertilizantes, para os defensivos, para as sementes, é a mesma coisa, né? A gente tem um cenário fundamental, então a gente tem que olhar para isso. É por isso que os preços dos insumos estão tão elevados. Há uma crise de insumos, a gente já falava sobre isso, desde meados de 2020, essa crise foi se intensificando, se agravando, há problemas logísticos que atrasam toda essa sequência, esses problemas logísticos também acabam limitando a oferta, o que faz com que os preços estejam mais elevados. Então, essa discussão ainda vai continuar acontecendo, essa discussão ainda vai se dar, porque nós temos uma preocupação bastante severa em relação a essa escassez de insumos. Nós estamos ou estaremos desabastecidos? Na visão dos analistas e dos especialistas, não, né? Mas a nossa oferta vai ser mais limitada e a gente vai ter que otimizar os recursos? Com certeza. Os custos da safra 2022 serão mais altos? Com certeza, invariavelmente, tá? Os produtores americanos já pegaram a primeira leva desses custos mais elevados, a gente já sabia que o produtor americano ia ser o primeiro a sentir. Os demais produtores ali do hemisfério norte, como é o caso da própria China, que também passa por essa escassez de insumos e sofre com isso, além dos lockdowns, além da questão climática, também tem esse problema. Perdão. Então, tudo isso ainda está na conta. E tudo isso está na conta, principalmente, da questão da segurança alimentar. Mais uma vez, os líderes mundiais estão reunidos para falar sobre isso. Nesta semana, visitou a Frente Parlamentar da Agropecuária aqui no Brasil a diretora-geral da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a Nogi Okonjo-Iweala, né? Uma mulher muito à frente do seu tempo, pensa muito adiante, e ela disse o seguinte, isso foi inclusive destaque nas mídias gerais, né, nas mídias generalizadas, melhor dizendo, e é engraçado que precisa vir alguém de fora, né, a diretora-geral da OMC, para dizer sobre, para falar sobre a importância, né, e o papel estratégico da agricultura brasileira para que a gente veja a mídia generalizada falar sobre a potência, a necessidade do agronegócio brasileiro, né? E quando eu falo sobre isso aqui, quase que diariamente, eu não estou aqui dizendo, olha, senhoras e senhores, perdão, o agronegócio brasileiro não tem problemas, o agro brasileiro, né, não é nada disso, mas é preciso que as pessoas, e principalmente o brasileiro, comece a conhecer o Brasil e a importância estratégica que nós temos para a segurança alimentar do mundo. Abre aspas para a senhora Iweala, tá? Eu sei, tá? Presta atenção, tá? Eu sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira, ok? Precisamos pensar nos desafios futuros, não só do Brasil, mas do mundo todo. Estou animada sobre o que o Brasil tem a dizer sobre a área ambiental e as tecnologias produtivas com potencial de descarbonização. Senhora diretora-geral da OMC, será um prazer apresentar à senhora todas as nossas ações ambientais e as nossas técnicas de produtividade de descarbonização. Nós somos vanguardistas nestes setores todos. Então, seja bem-vinda, converse muito com a Frente Parlamentar da Agropecuária mesmo, vá conhecer as propriedades rurais do Brasil, vá conhecer os responsáveis produtores rurais do Brasil, vá conhecer o nosso Código Florestal Brasileiro, que este ano completa 10 anos, que é o mais rígido do mundo, e obrigada por estar aqui para ver em loco a importância da nossa produção de alimentos, né? É disso que a gente precisa falar, é isso que a mídia precisa começar a noticiar, e isso não quer dizer não noticiar os problemas. Os problemas existem e precisam ser resolvidos. Os produtores que não cumprem com as regras, sejam sociais, ambientais ou quaisquer que forem, eles não são produtores rurais, né? São criminosos ambientais, criminosos sociais ou sei lá mais o quê. Os produtores rurais brasileiros conhecem as regras do jogo e vão jogar de acordo com as regras do jogo. E a nossa competitividade, senhoras e senhores, ameaça outros países que não têm o mesmo potencial, que têm outros potenciais, mas querem ali, né,
minimizar o nosso potencial. Não o farão, né? Senhor Emmanuel Macron, presidente da França, que está ali lutando, chorando, né, para disputar com a Le Pen. Vamos ver como é que vai ser. Então, senhora diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la para mostrar a verdade da produção de alimentos aqui no Brasil. Eita, Carla Mendes. Segura, né, minha filha? Vamos embora. Bom, falamos hoje bastante sobre soja e milho no começo do nosso Bom Dia Agronegócio. Falamos também sobre a questão dos fertilizantes com o Jefferson Souza, falamos sobre a presença da diretora-geral da OMC aqui no Brasil, então vamos acompanhar agora como é que estão os principais mercados. Ou melhor, os demais mercados. Só passando rapidamente pelos preços da soja, porque eles têm intensificado seus ganhos. Maio, 17 dólares e 28, sobe 12 pontos mais 25. Julho, 17 dólares e 1. O julho alcançou, então, os 17 dólares, né? Deixa eu tirar aqui meu retorno. O agosto, 16 dólares e 51. O setembro, 15 dólares e 70. No milho, os preços trabalham bem próximos da estabilidade, testando altas e baixas, os dois primeiros contratos ainda acima dos 8 dólares, tá? No trigo, pequenas baixas de meio a 3 pontos, tá? E os dois primeiros contratos ainda acima dos 11 dólares, o julho e o setembro. Já o dezembro, 10,98 e o março, 23, 10 dólares e 92 cents por bushel, ok? Então temos esse... Eita, Carla Mendes, né? Temos essa situação aí que está sendo monitorada, certo? Vamos dar uma olhadinha no mercado do café, já está aberto para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Nova York abre pregão com recuperação tímida e Londres acompanha. Semana está sendo marcada por negócios travados e produtor aguardando recuperação mais expressiva dos preços para voltar aos negócios. Se lembram que eu falei ontem que a gente tem tido essa contenção dos dos cafeicultores na hora de avançar com a sua comercialização, porque já conhecem o mercado já conhece os seus fundamentos, as suas notícias, então vai olhar para isso com vai olhar com um pouco mais de cautela para avançar com os negócios. Espera uma recuperação mais robusta, mais consistente para avançar com novos negócios. Nesse momento, nós temos o mercado caminhando em campo positivo, mas os ganhos são bastante tímidos, tá? Bolsa de Nova York, café arábica, já perde os 2 dólares e 22 no maio, mas tem 2 dólares e 21 mais 60 por libra, uma alta de 0,1%. O julho, 2 dólares e 22 mais 5, mesmo valor para o setembro, ambos sobem 0,2%, e o dezembro, 2 dólares e 21 mais 30 por libra-peso, com uma perda de 2%, tá? Já olhando para uma recuperação da safra 2023, o contrato dezembro 22, né? Já olhando para um cenário mais adiante de oferta começando a se recompor, tá certo? Então estamos de olho nessa informação. Vamos trazer algumas notas importantes do CPEA também, e já começo com o café, tá? Café arábica, mercado brasileiro, preços voltam a recuar, negócios seguem lentos. Olha só. Quanto aos negócios, com a nova desvalorização do grão e o feriado de Sexta-feira Santa, última, né? E a proximidade do de Tiradentes, amanhã, a maior parte dos agentes se mantém afastada do mercado spot nacional. Já no front externo, a pressão veio das perspectivas de menor demanda de café devido aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e do novo lockdown na China, tá? Já a gente vai falar sobre esse lockdown com algumas informações que dividiu comigo meu amigo Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, tá bem? Algodão, pelo CPEA, preços da pluma voltam a subir no Brasil. Boi, preço do bezerro recua 6,3% na parcial de abril. Ouça só, as cotações do bezerro estão em movimento de queda desde o início de 2022. Na parcial desse mês, o indicador do bezerro, Exalc, BMF Bovespa, Mato Grosso do Sul, recuou 6,3%. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a pressão sobre os valores da reposição vem da recomposição cada vez maior da oferta de animais jovens, dos elevados custos aos pecuaristas criadores e da chegada da entre-safra,
tá? Quando as condições dos pastos pioram para a recria. Esse fator, inclusive, pode motivar pecuaristas a mandarem mais animais ao confinamento ao longo deste ano. Vale lembrar que o animal de reposição é o item que mais pesa dentro dos custos de confinamento, seguido pela alimentação. Com isso, já vou puxar a entrevista de ontem do Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA, sobre o mercado de boi gordo, tá? E ele trouxe justamente essa relação. Antecipamos, portanto, a notinha do CPEA. Olha só o que nos diz o Thiago. Confinamento em São Paulo tem margens menores do que no ano passado, mas ainda é viável, tá? Boi magro recua 19%, enquanto a dieta encarece 15% em relação ao mesmo período de tomada de decisões para confinamento do ano passado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar do aumento dos preços do bezerro nessa parcial de abril, no acumulado desse intervalo de confinamento, de um confinamento para outro, o boi magro recuou 19%. Todavia, a dieta se encareceu 15%. A relação desequilibra, o confinamento, portanto, vai ter margem mais estreitinha em São Paulo. Em outros estados, alguns outros estados, como pontuou o Marcos Araújo nesta semana aqui no Notícias Agrícolas, as contas do confinamento já não fecham, tá? Isso é muito preocupante. Então, todo dia tem informação novinha aqui para você no Bom Dia Agronegócio e também com um novo convidado de Alexander Horta, que divide a bancada às 11h30 com um especialista do mercado de boi, para te trazer a atualização dessas informações para que você possa tocar seus negócios. Tá bem assim? Então, vamos acompanhando, ok? Olha só, ô Márcio, obrigada, viu, pela gentileza. Bom dia, Carlinha, quero dar os parabéns pela bela apresentação da live, sou seu fã. Como é que tá o preço da soja? Meu amigo, os preços da soja estão ainda elevados, são bem remuneradores, tá? Mas precisa de atenção na hora de fazer o seu plano de comércio aí, no seu plano de venda, tá? Tenha atenção, faça uma comercialização consciente, Márcio. Busque um profissional da tua confiança para que você possa tomar decisões bastante assertivas. Todas as operações de comercialização, elas precisam ser operações estruturadas, moedas casadas, entendimento do custo de produção da próxima safra, preço dos seus insumos e a rentabilidade que você quer garantir, ok? Use mecanismos que, se o preço subir, você vai poder participar das altas. Se os preços caírem, você vai estar protegido da baixa. É isso que precisa acontecer. Feito? Obrigada pelos elogios, viu, meu amigo? Você sempre conosco por aqui. A Marisol Classe, valeu, Carlinhos. Hoje eu tô toda emocionada aqui com o agronegócio brasileiro, né? O pessoal do Agro no Momento também nos mandando bom dia. O pessoal da Agrofotos Maracaju, com certeza, Carlos, os brasileiros precisam reconhecer quem coloca comida na mesa do mundo. E é tão interessante observar isso, né? Que quando a gente vê, se a gente conversar com uma pessoa que desconhece o agronegócio, ela vai dizer assim: mas quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. Tá. E um negócio, uma média propriedade, uma grande propriedade que tenha um grupo familiar, ela é diferente. O conceito de agricultura familiar precisa ser melhor entendido, inclusive, pela sociedade urbana, né? O que coloca comida na mesa dos pratos, nos pratos dos brasileiros e nos pratos de populações mundo afora, né? É o produtor rural, do pequeno, do mini ao gigante, tá? É uma cadeia. A verticalização é importante. A agregação de valor aos produtos do agro é determinante. E é isso que a sociedade urbana precisa começar a absorver. E é por isso que a gente tem, inclusive, aqui um programa excelente chamado Conexão Campo-Cidade, ali liderado por grandes líderes da agricultura brasileira. Roberto Rodrigues, já começa por aí, né? Doutor Roberto Rodrigues, Marcelo Prado, José Luiz Tejon, uma sumidade na comunicação do agro. E agora a gente tem ali alguns convidados volantes, como, por exemplo, o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é um as, né? Qualquer coisa que você pergunta para esse homem, ele sabe te responder, para justamente fazer essa conexão. O Dr. Roberto Rodrigues fala: são membros do mesmo corpo, um não sobrevive sem o outro, e a gente precisa afinar essa relação. Então a gente vai continuar falando aqui sobre como somos importantes e precisamos ser reconhecidos. E volto a dizer que os nossos problemas existem e não são mascarados, ou não são ditos, ou não serão noticiados. Serão
sempre noticiados, para que nós possamos resolvê-los, tá? Agora, ataques descabidos não aceitaremos. Isso aí, podem fazer o que quiser. Não aceitaremos. O problema é que o pavão da cidade grande não reconhece a agricultura, diz o pessoal da Teixeira Agroconsultoria. Tô alinhada, hein? A Camila Machado, preços do arroz. Vamos falar, Camila? Perdão. Tem notinha fresca do CPEA também. Vou dizer para vocês como é que estão os preços do arroz nesse momento. Com baixa liquidez, preços seguem em queda. Lembrando, hein, estamos ali num momento de colheita aqui no Brasil, o que já vai trazer uma pressão sobre os preços, e com a demanda então um pouco mais contida, a gente vai ter essa situação, né? O ritmo dos negócios de arroz em casca está reduzido no Rio Grande do Sul devido à retração de agentes por conta dos feriados de abril, de acordo com informações do CPEA. As oscilações da taxa de câmbio e as incertezas quanto ao ritmo de compras por parte de atacadistas e varejistas também diminuíram a liquidez do mercado de arroz neste momento, tá? Nesse cenário, as cotações do casca continuam em queda. Entre os dias 12 e 19 de abril, a média ponderada do Rio Grande do Sul, representada pelo indicador CPEA-IRGA, caiu 1,5%, fechando a R$ 72,64 por saca de 50 quilos nessa terça-feira, ontem, dia 19. Tá bem, Camila? Então, temos agora um momento de pressão sobre os preços do arroz, colheita em andamento, demanda um pouco mais retraída e essa variação da taxa de câmbio. Então, atenção a todas essas informações, tá bem? Essas são as últimas notícias do mercado de arroz. O Cláudio Oliveira, bom dia, saudações de Araúna, no Paraná. Obrigada, Cláudio. Isso mesmo, sou agricultora familiar e planto soja, milho, feijão, mandioca, etc. Oh, beleza! Assim que a gente gosta, né? É, coisa boa. Roberto, parabéns, Carla, excelente apresentação, muito obrigada. Vocês são muito gentis comigo, né? Eu adoro dividir as minhas manhãs com vocês, viu? Obrigada. Central do Milho, Arame, no Maranhão. Os preços do milho tendem a subir mais em 2022? Leandro, nós temos a ter um momento de preços sustentados do milho, né? Vamos ver como é que tá a B3 agora, mercado futuro? Nós temos aí fundamentos para manter os preços sustentados, mas nós temos nesse momento uma pressão sobre os nossos prêmios, porque temos aí vários concorrentes, Ucrânia escoando milho pela Romênia, Estados Unidos ofertando um pouco mais de milho, Argentina ofertando um pouco mais de milho, Paraguai ofertando um pouco mais de milho ali para o Paraná. Então a gente tem algumas concorrências, o que faz com que o nosso preço de milho fique um pouco mais retraído. Inclusive a nossa liquidez também está um pouco perdão, um pouquinho mais baixa, né? Por quê? Porque a safrinha está em andamento e os compradores estão ali acreditando que eles podem comprar um pouco mais barato na medida em que a colheita começar. Então a gente está de olho nisso, tá? Mas não tende a ter uma despencada nos preços do milho, tá? Essa quarta-feira é de movimentações tímidas nas bolsas, segundo Guilherme Dorigatti já nos traz no início dessa quarta-feira. Maio, R$ 91,68 por saca na B3, alta de 0,9%. Julho, R$ 92,80. Setembro, R$ 93,50. O novembro, R$ 95,44, uma alta de 1,05%. Os preços do milho sobem de forma considerável e acompanham uma pequena alta do dólar de 0,2%, com a moeda americana valendo agora R$ 4,68, tá certo? Olha só, coisa ruim é isso, né? Ó, o Amaral Turra nos dizendo essa informação, que eu trabalho há 12 anos no agronegócio e tenho a mesma percepção. Mas a gente não pode desistir, viu, Amaral? Ó, trabalho no setor do agro, bom dia, há 20 anos, mas não muda essa visão sobre os produtos agrícolas. Eu entendo, realmente não muda, mas a gente tem que acreditar que a gente vai mudar. É o velho ditado, né? A gente precisa insistir, não dá para ser diferente, tá? Vamos insistir, né? Então, é aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai dar certo. Vamos continuar, confiantes e perseverantes, resilientes como são os produtores rurais, tá certo? Pessoal que tá aqui nos mandando bom dia, nossa senhora, que eu tava vendo aqui o YouTube bem a hora que eu tô tossindo, senhor, se o João Batista tá me assistindo, ele liga aqui e fala, Carla, pra casa, chega, não vai ficar aí tossindo em cima das pessoas, o João Batista é essa pessoa, hein?
Neide Rosa, Andresa Apsouza, o pessoal da WI Papelaria, Ironeide Lima, o Marco Aurélio, o Agnel Oliveira, o Erialdo Santos, o Giliano Franco de Moraes e o Vicente Araújo, além do Nierley Teófilo. Bom dia para vocês que nos mandaram bom dia aqui pelo YouTube. Muito obrigada pela gentileza. Obrigada por estarem conosco, por confiarem no nosso trabalho. A vocês todos que participaram pelo YouTube, também agradeço demais. Gosto muito de saber que vocês estão ali absorvendo tudo aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo. Outra informação importante para fechar o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, pessoal, já está aberta a inscrição para o prêmio, para a premiação A Melhor História de um Agricultor. Tá prestando atenção em mim agora? Então presta atenção redobrada. Como é que você vai participar? Você tem que mandar um vídeo para nossa equipe de até 2 minutos, certo? Com o celular assim, ó, na horizontal, tá? Vocês lembram daquilo, o Brasil que eu quero, né? Numa grande rede de televisão? Então é isso aqui, ó, tá? Bonitinho, na horizontal, boa iluminação, boa qualidade de áudio, boa qualidade de vídeo. Tem um regulamento lá no site, eu vou pedir para a Letícia colocar para vocês o caminho para chegar até essa página, ó. Lá no nosso menu, especiais, premiação, melhor história de um agricultor. Clicou? Ali tem uma explicação inicial. Lá no final, você vai leia e aceite o regulamento. Quando clicar ali no checkbox, ou seja, você vai dar aquele tiquezinho de que você aceita, você vai ter um botão, enviar. Ali você vai ser direcionado para o nosso número de WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui que o número que eu já não me lembro. Ó, 19 999005762. 19 999005762. Vou repetir. Celular na horizontal, boa qualidade de vídeo, boa qualidade de áudio, a gente precisa te ver. Celular na horizontal. Não mandou o vídeo nessas características, não mandou o vídeo que dê pra gente ver, que dê pra gente... Não mandou, será desclassificado, tá lá no regulamento, ok? Agora já posso falar. Primeiro lugar, vai ganhar o celular Samsung Galaxy S22, uma cafeteira, um curso virtual online, formação de traders do agronegócio, oferecido pela Agrinvest Commodities, e um curso virtual segurança no agro, oferecido pelo Carlos Umerli. Segundo lugar, vai ganhar um drone, um mini drone, tá? A cafeteira e os 2 cursos. Terceiro lugar, vai ganhar uma cafeteira e os 2 cursos. O quarto e o quinto lugar vão ganhar a cafeteira. Presta atenção, esses prêmios são legais, mas muito mais legal é o que a gente vai dar para esses 5 finalistas, tá? E um acompanhante. Vocês vão ganhar uma viagem para estarem aqui num evento de 25 anos de comemoração da agricultura brasileira e o que esperar para os próximos 25 anos. Esse evento vai acontecer no dia 29 de julho, aqui em Campinas, com grandes personalidades do agronegócio, todo o time do Notícias Agrícolas, e se você for um desses 5 finalistas, você vai estar aqui com a gente. Então a gente quer ouvir a sua história. Pelo amor de Deus, você não quer estar aqui com a gente? Vai conhecer todo o nosso time, vai conhecer os grandes caras que fazem o agronegócio brasileiro e, claro, você vai abrilhantar esse evento, essa festa, e a gente quer muito que você esteja conosco, tá? Então, leia o regulamento bem direitinho, não se esqueça de que você pode estar aqui com a gente, né? Como eu falei, os prêmios são legais, mas mais legal do que isso é você estar aqui com a gente, vivenciando tudo isso, tá? Então, leia o regulamento direitinho e mande a sua pergunta, a sua história. A gente quer muito conhecer as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro. Fechado? Com essa informação, Letícia já tá passando aqui, ó, na tela para você, como você ter todas as informações para mandar pra gente o seu vídeo. Por favor, manda bem direitinho, tá? Pra gente não ter que te desclassificar, porque tá de acordo com o regulamento, tá bom? Então, ó, a gente quer ouvir muito a sua história, quer muito te conhecer mais, tá bom? A gente tá esperando as suas histórias, todas, tá bem? Um videozinho, ó, até 2 minutos, fechado?
Pessoal, desejo uma excelente quarta-feira para todo mundo, que seja uma quarta-feira bem produtiva, de bons negócios, bom trabalho, e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.